Você acredita que esse desenho de solução foi feito pela inteligência artificial? Desenho de soluções usando a IA. Você sabia que é possível? Não? Então vem pro vídeo que eu te conto agora. E aí, arquitetos e arquitetas, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no nosso canal e eu queria já começar esse vídeo agradecendo aí pelas inscrições. Somos agora 105 inscritos e a coisa vem crescendo nos últimos dias. Então, o importante é isso. O importante é que vocês possam aí compartilhar, se inscreverem nesse canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Existem várias pessoas que lidam com temas de arquitetura, trabalham como arquitetos, estão atuando no papel de arquitetos, mas não tinham ainda algum canal para poder ver informações, principalmente informações com conteúdo em português, né? Então, algumas notícias que saem, algumas análises do ponto de vista de arquitetura. A ideia do canal é essa, é trazer essa visão aí de arquitetura para vocês. Quem puder também, convida a se conectar no LinkedIn. Então tem um LinkedIn aqui, tanto o meu LinkedIn pessoal quanto o LinkedIn da Arquimática também. Então vocês podem ir por lá e se conectando. Eu volta e meia faço algumas postagens lá também. Então fiquem aí, fica o convite aí para participar da minha rede, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é sobre o uso da inteligência artificial, assunto mais do que na moda, só que aplicado ao principal artefato que nós arquitetos utilizamos, produzimos, que é o desenho da arquitetura, né? Um desenho de solução. Então, normalmente a gente precisa fazer uma série de desenhos para conseguir vender as nossas ideias de solução. Então, quem trabalha com arquitetura de solução, normalmente trabalha com requisitos, transforma esses requisitos através do seu expertise, do seu conhecimento, da sua capacitação, em um desenho de solução de alto nível, de baixo nível, e aí depois isso segue para o desenvolvimento do projeto, né? E com o advento dos novos modelos, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre LLM, né? Falei sobre LLM europeu e dei ali uma visão de todos os LLMs. A gente observa que existem também formas de ajudar os arquitetos a criarem esses desenhos. Então eu vou passar para vocês aqui um pouco desse conhecimento e da estratégia por trás da gente conseguir criar esses desenhos com a IA assistindo a gente. Os próprios LLMs, esses modelos de linguagem abrangente, eles conseguem nos ajudar com a compilação de conhecimento que eles têm, e aí através de algumas ferramentas a gente consegue fazer com que o que eles colocam ali como um script, como um código, seja exportado, né? Seja renderizado, como a gente fala tecnicamente, em um desenho. Esse desenho, com vários componentes já padronizados, são desenhos que podem ajudar qualquer tipo de arquiteto, tanto para fazer pipeline de dados, quanto para dar uma visão estratégica de corporativa, quanto para dar uma visão dos componentes de cloud numa solução, né? Uma visão de infraestrutura, para dar uma visão da solução em si e os sistemas que estão envolvidos. Então é bem interessante, facilita muito no nosso dia a dia também, se a gente consegue ali, de alguma maneira utilizar a inteligência nisso. E um outro conceito importante também, que eu vou acabar mostrando aqui também nesse vídeo, é um conceito do diagrama como código, ou diagram as a code. Então, diagram as a code é esse elemento que conecta o que está sendo feito na inteligência artificial com a renderização disso, com o desenho em si. Então, através desses scripts, desses comandos, a gente consegue também criar esses desenhos. Então, eu vou te mostrar agora como é que vai ser essa estratégia e a gente vai ver ali na prática como é que isso funciona. Vem para o vídeo. Qual que é a arquitetura da coisa? Tá? E aproveitando para usar um novo recurso aqui, que agora eu estou dentro da apresentação, né? Então, novos recursos vão surgindo, melhorias vão sendo feitas aqui para a gente aproveitar melhor a área da tela.
qual é a arquitetura da coisa, né? Primeiramente, você tem que ter ali como um arquiteto, você precisa desenhar uma solução, você tem que ter algum tipo de requisito. Então, você tem o que é pedido dentro daquela solução, né? Então, requisitos funcionais, não funcionais, histórias, épicos, temas. Você pode chamar do que você quiser, mas no fundo qual é o pedido de atendimento daquela solução. Então, a partir do momento que você tem os requisitos, e você também aí tem regras de negócio, você tem restrições de negócio, o que você vai fazer? Você vai aplicar isso em algum modelo de LLM. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com o modelo de LLM. Então, aí tem vários, né? Como eu falei no outro vídeo que eu fiz aí no canal, inclusive eu mostrei o histórico de alguns. Você tem a Anthropic com a Cloud, você tem o OpenAI, você tem o Gemini da Google, você tem Copilot, você tem DeepSeek, Mistral da França. Então você tem vários modelos aí que você pode utilizar, aonde você vai trabalhar esses requisitos. Lembrando sempre, né, pessoal, a gente usa esses LLMs, procurem usar os LLMs corporativos com as devidas restrições de segurança, né, para que vocês não tenham nenhum problema em relação às informações que estão sendo imputadas nesses modelos. Mas a ideia é usar um LLM desses, colocando esses requisitos, essas regras, essas restrições. A partir disso, ele vai gerar um script, e esse script ele vai ser interpretado por uma biblioteca do Python, né? O Python é uma linguagem de programação, começou lá na final da década de 90. Eu me arrependi porque na faculdade eu estudei 7 linguagens de programação e chegou uma hora que, quando veio o Python, eu falei, cara, eu não quero estudar Python. Chega, não aguento mais, já estudei Java, já estudei VB, já estudei Delphi. E aí quando veio o Python, e o Python naquela época ele era muito pé de boi, sabe? Ele era muito difícil, assim, muito nebuloso pra você entender como é que fazia para desenvolver. E aí eu não quis aprender. Aí depois estourou com o Big Data e depois os scripts e tal. Então o Python é uma linguagem de programação. E aí, essa linguagem, você consegue produzir scripts, né? E utilizando algumas bibliotecas, como é o caso da Diagrams, e aí também utilizando recursos como lá o Graphic-Viz, você consegue fazer a renderização. Então, o que isso significa? A partir de um script, você consegue delimitar quais são os componentes gráficos que vão aparecer na tela. E é isso que é o Diagram as a Code. Então, você, a partir de um código, você tem ali uma aplicação que analisa esse código, faz o parser desse código e renderiza isso, cria objetos gráficos dentro da sua tela. Uma vez que você faça essa interpretação desse código, aí você consegue desenvolver desenhos HLD ou LLD. HLD significa High Level Design, então são desenhos de alto nível, desenhos mais abrangentes, tá? Com uma visão que a gente fala que é 10,000 feet, né? Uma visão mais menos granular daquela solução, mas você também consegue fazer desenhos LLD, Low Level Design, desenhos de baixo nível, aonde você vai em detalhes, por exemplo, como a infraestrutura do que está suportando aquela solução, você entra no campo dos dados e por aí vai. Então essa aqui é a visão de como se dá esse fluxo de uso da inteligência artificial com o conceito de Diagram as a Code. E aí, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar os requisitos. Lembra daquela imagem lá? E aí, para isso, nós vamos criar um prompt para fazer esses requisitos para a gente também. A gente vai pensar numa solução aqui de e-commerce. Então, como é que é o prompt? Cria uma descrição dos componentes de uma arquitetura de solução, de uma solução de e-commerce, para vendas no varejo, com essas características. Front-end feito em Node.js. Back-end com pelo menos 3 microserviços e bancos de dados em Postgres. Naturalmente, aqui já são requisitos colocados de uma forma mais técnica, mas você poderia trabalhar com mais detalhamento desses requisitos, né? Se você já tiver algum tipo de documento onde você elicite esses requisitos, você pode utilizar. Você pode colocar mais detalhes e restrições sobre esses requisitos. Aqui é meramente para que você tenha uma forma de entender como é que a dinâmica acontece.
E aí, na sequência, o que a gente tem que fazer é aplicar esse prompt em algum dos LLMs que a gente conhece. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com o LLM do ChatGPT inicialmente. E aí a gente vai conseguir desenvolver nele um prompt para isso, tá? Então aqui no nosso querido ChatGPT, vou dar um zoom aqui, né? Como eu posso ajudar, né? Você vai ajudar da seguinte maneira, meu camarada. Você vai pegar esse prompt aqui. Então eu peguei aquele mesmo prompt lá e vou colar aqui, né? E aí eu vou falar para ele resolver essa bagaça. Então vamos botar ele aqui para funcionar. Tá lá compilando. ChatGPT naquela velocidade maravilhosa, como sempre. E aí ele começa com a descrição. Ele faz todo um descritivo aqui, ó, da visão geral da arquitetura. Então isso é legal também, porque já é uma documentação para o tema, que você não tem que fazer ali na mão livre, né? Os componentes, o que ele pensou para o front-end? Você já disse, você quer o Node. Qual é a função? Interface com o usuário. Como é que você comunica com o back-end? Tem uma API REST ou GraphQL para permitir, para interagir com os microserviços. Qual vai ser a autenticação usando o JWT? E aí ele vai. Como é que é o back-end? 3 microserviços. Um microserviço de catálogo de produtos. E aí já tem até os endpoints aqui, né? Quais são as funções que a API tem. Depois, um serviço de carrinho de compras. Então ele está criando aqui. A gente colocou uma restrição lá de que todos os bancos de dados têm que ser em PostgreSQL para cada um dos microserviços, tá? Isso foi uma restrição nossa, um requisito nosso. E por fim, um microserviço de pagamentos e pedidos. Então tá lá, processar pagamentos, criar pedidos e atualizar o status da compra, né? Então também com seus devidos endpoints aí. E os bancos de dados, que no nosso caso a gente colocou uma restrição de que tinha que ser em PostgreSQL. Então, suporte às transações, os índices, ok. Ele já fala aqui, ele detalha um pouquinho mais, que ele quer uma comunicação aqui utilizando mensageria, então ele está trabalhando aqui com Kafka ou RabbitMQ, né? As autenticações devidas, aí ele coloca aqui umas considerações finais e tudo bem. Se precisar de mais ajudas, me avise, tal. Então, com isso aqui, ele criou uma descrição da solução que a gente acabou de pedir, né? O que a gente precisa fazer na sequência disso? Isso aqui, por enquanto, é só uma descrição de como é a solução pensada para atender esse e-commerce aqui do varejo. E aí eu preciso agora transformar isso aqui em um código que possa ser renderizado depois pelo Diagram. Então, como é que eu faço? Aí entra em cena um outro prompt, tá? Que é o seguinte, é um prompt cara dura, né? Crie um desenho de alto nível para essa arquitetura baseada no pacote Python do diagramsmeangrammar.com, que é o site onde tem a referência da linguagem. Então ele vai, com essa instrução aqui, se virar, pegar as referências e montar para a gente o script que vai dar vazão, né? Que vai dar visibilidade, que vai transformar o que que ele colocou ali no desenho, na descrição da solução, como um verdadeiro desenho. Então, o que a gente vai fazer agora de novo, a gente vai abrir lá novamente a nossa janela, o nosso prompt, e aí a gente vai colar esse segundo prompt aqui na cara dura, tá? Então, a gente vai colar aqui e pá, colei. Esperar ele moer a carne aí, ele vai processar. Esse horário que eu estou fazendo o vídeo aqui não é exatamente um horário tranquilo para ele, ele está processando aí várias requisições, mesmo pagando essa lentidão, tá? E aí ele coloca lá, vou gerar um diagrama de alto nível, aguarde enquanto eu crio a imagem. O diagrama ilustrar os principais componentes, incluindo front-end, microserviços, bancos de dados e integrações. Aguardar aí a análise dele, ele tem que gerar um código, e esse código é o que a gente vai usar lá no Diagram dentro do Python. Tá, vamos esperar ele fazer a análise dele. Vamos ver como é que ele vai repercutir as instruções que a gente deu, como é que ele vai processar isso. Tá analisando, né? Então tem que girar ali a manivelinha. Vamos ver se o nosso SLM, se esse LLM aqui pega no tranco. Tá dando carga lá. Deve ser um desenho violento. Parece que não está instalado no ambiente.
Pá, não é isso que eu perguntei não, cara. Eu já tá instalado no meu ambiente. Eu quero que você me dê o código do diagrama. Ele tá gerando aqui, ó. From diagrams, import diagram cluster, papapá. Criando aqui as visões de usuário, de back-end, os microserviços de carrinho de compras, pagamento, a comunicação assíncrona através do Kafka, as integrações com gateway de pagamento, o API Gateway. Tá lá. Isso criará um diagrama mostrando a estrutura da arquitetura do e-commerce. Então, o que a gente tem que fazer agora é o seguinte: ele já fez aqui o diagrama. O diagrama está nesse código, tá? O que a gente tem que fazer é copiar isso aqui. A gente copia isso aqui e coloca em um arquivo, né? Um arquivo que vai ser interpretado aqui pelo Python, tá? Eu estou utilizando aqui o Notepad++, dá um zoom aqui. Então, aquele código foi colocado aqui. É preciso fazer alguns ajustes, tá? Às vezes, quando a gente coloca esse código para rodar, a gente vai ver que surgem alguns erros, tá? Você faz alguns acertos aqui, corrige alguns trechos desse código, tá? E aí você põe isso para rodar. Eu já criei um aqui, eu chamei de chatgpt.py. E aí o que a gente tem que fazer agora é o seguinte: a gente tem que chamar isso aqui para executar. Então, naturalmente, a gente já tem que ter ali o Python instalado. Eu estou utilizando aqui o bom e velho prompt, né? Turma do old school, né? Vou dar um CD aqui, documents, que é onde estão esses documentos. E aí eu vou fazer a execução, eu vou rodar esse script. Como é que eu vou rodar esse script? Eu coloco aqui o Python e o nome do script, que no caso ali é chatgpt.py, né? E aí é que a mágica tem que acontecer agora. Então eu vou colocar para rodar, dando um Enter aqui. E o que ele vai acontecer? Ele me traz na mesma hora, eu configuro isso também na linguagem, ele me traz na mesma hora o desenho da solução. Então, observe aqui, ó, eu tenho o meu usuário, que ele chamou de cliente, eu tenho front-end feito em Node.js, eu tenho o API Gateway utilizando aqui uma anotação da própria Amazon, eu tenho os 3 microserviços, né, rodando aqui em estruturas de computação. Poderia, por exemplo, se eu determinasse que fosse na nuvem, por exemplo, poderia vir o ícone aqui do EC2, né? Autenticação de usuários, gerenciamento de pedidos e catálogo de produtos. E eu tenho aqui do lado os bancos correspondentes aos microserviços, tá? Não são bancos aqui compartilhados. E no finzinho ele coloca a mensageria aqui associada ao Kafka. Veja que, e aí trabalhando com o conceito de Publishing Subscriber, né? Poderia ser um RabbitMQ também trabalhando com o conceito de filas, tá? Observe que ele coloca também já todas as ligações de onde para onde, tá? No caso aqui do Diagrams, é importante ressaltar que ele não tem a seta bidirecional, tá? Ele só tem a seta em uma direção, em um único sentido. Então, ou ela está indo para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo. Você não tem uma seta para ambos os lados, tá? Mas, de qualquer maneira, você já tem aqui um desenho de solução para o que a gente pediu, uma solução de e-commerce, né? Claro, gente, isso aqui é inteligência artificial sendo aplicada. Então, ela vai ter mais ou menos detalhes conforme nós vamos elaborando melhor o prompt que a gente colocou. É importante frisar também que não é para a gente confiar cegamente na inteligência artificial, porque a inteligência natural continua sendo muitas vezes superior, né? Então, o seu conhecimento, né, as coisas que você conhece, as capacitações que você tem, a expertise que você tem, é fator fundamental para você analisar o grau de absurdez ou de bizarrice que aquela solução pode trazer, tá? Então, temas como esse que eu falei, pô, será que realmente é pub sub ou usa uma mensageria do MQ? Depende da tua visão de arquitetura, das tuas restrições tecnológicas. Realmente eu vou trabalhar com o Node para fazer o front-end? São 3 microserviços de fato? Tem que ser microserviço? Ou eu faço um monolito? Eu vou utilizar o API Gateway? É uma boa prática, né? Qual middleware que eu vou usar para fazer essa integração? Mas e os detalhes da infraestrutura? Isso vai rodar onde? É no cloud? É on-premise? Então, todos esses detalhes
você pode tanto externalizar no prompt, você vai externalizar no prompt, mas você precisa também ter o seu conhecimento de arquitetura, tá? Que não é só ficar juntando os componentes aqui bonitinhos para gerar uma imagem, tá? Então, dessa forma, você já tem um desenho de solução para começar algum debate, né? Você consegue fazer isso aqui também no DeepSeek, por exemplo? Você poderia, é até legal que você faz um benchmark. Então, a gente vai pegar aqui agora o DeepSeek, tá? Que é o hypado do momento, a baleinha hypada. E a gente vai colocar aqui aqueles mesmos prompts, tá? Então, ó, prompt 1. Aquele primeiro prompt lá pedindo para criar a solução. Vamos ver o que a baleia traz pra gente aqui, tá? Então, tô colando aqui. Vamos ver como é que ela nada. Aqui está uma descrição. Eu tenho usado o DeepSeek e tenho gostado, tá? Uma coisa que eu acho legal dele é que, por exemplo, no caso, comparando com o ChatGPT, o ChatGPT, às vezes ele dá uma informação e aí o passo seguinte você tem sempre que ir pedindo e pedindo. O DeepSeek é um pouquinho diferente. Ele tem um pouco mais de inteligência. Ele te dá o que você pediu e vai te acrescentando coisas que você normalmente pediria em seguida. Então, isso é uma coisa bem legal do DeepSeek. E aqui ele está fazendo o mesmo procedimento, né? Ele está analisando e criando toda a arquitetura com bastante detalhe, tá? Observem que ele tem um grau de detalhe relativamente maior do que o ChatGPT. Então, aqui ele está descrevendo como é que vai ser o front-end, quais os frameworks do Node que vão ser utilizados, quais as funções que vão ter na página, o back-end. A gente pediu em 3 microserviços. Ele criou um de catálogo de produtos, um de checkout e um de autenticação, né? Autenticação foi um tema que não apareceu ali, apareceu só no JWT. Mas ele colocou aqui com mais detalhes, né? Ele sugere, inclusive, a implantação em containers de Docker. Ele coloca aqui o que vai ter dentro do Postgre, quais são os bancos que a gente escolheu. Ele, inclusive, sugere aqui para fazer cacheamento com Redis, olha. Um detalhe interessante, normalmente é muito utilizado em microserviços. A infraestrutura, fala aqui de container, pipeline, monitoramento, escalabilidade, quais são as integrações possíveis. Então veja que ele trouxe aqui diversos elementos interessantes e além do que está sendo colocado no ChatGPT. Tá? Estou fazendo uma demonstração aqui real para você ver como é que a coisa acontece. E aí, da mesma forma, a gente vai pedir ali para que ele crie o script disso aqui. Então vamos aqui no DeepSeek, criou o script. Pá. Ele vai criar aqui toda a estrutura desse código. Olha lá. Ele vai dar um exemplo de código aqui embaixo. Está criando. Usa a mesma sintaxe, naturalmente. Quando ele terminar de criar, ali tem a importação das bibliotecas. Depois aí você vai desenhando bloco a bloco ali, né? Você vai descrevendo bloco a bloco o que vai ser renderizado. E aí vamos esperar ele terminar o serviço aqui para a gente poder fazer essa cópia e aí levar lá para a execução do Python também, através de um script, né? Então assim que ele terminar aqui eu vou copiar. Tá acabando, tá usando o Fluent ID para login provavelmente, Prometheus para monitoramento. Ele aqui está descrevendo quais são as relações entre os componentes agora. E ele, inclusive, olha que legal, ele está explicando o que foi que ele colocou no script, né? Bem interessante isso também. Então, os elementos que foram aplicados de fato na arquitetura que ele desenhou. Prometheus e Grafana, gateway de pagamento, instruções aqui para você instalar o pacote, né? Beleza, legal. Considerações finais, vamos pegar esse código aqui. De novo, pessoal, você tem que pegar o código e coloca lá no Notepad, mas você tem que ver e fazer acertos, tá? Então, ele nunca roda de cara, tem alguns acertos aqui para serem feitos. Vamos rodar o código aqui, já tem um código aqui com os acertos, que é o DeepSeek. A gente vai lá para o nosso prompt de comando, dar um comando CLS. Olha que bonito, clear screen. Ó, CLS, pronto, limpou. E aí a gente vai agora executar o comando, ó, Python deepseek.py. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que ele traz, né? deepseek.py, ó. Não deu chabu de primeira e olha o desenho que ele trouxe aí, galera. Então aqui, ó, alguns detalhes que não haviam lá no
no que foi feito pelo ChatGPT, por exemplo, a questão de login, né, do sair do Fluent e ir pro Kibana, e aí guardar ali toda essa informação logada. O Prometheus como observabilidade, aplicando, gerando gráficos ali pelo Grafana. Ele colocou aqui uma visão de banco de dados master e réplica, né? Então, banco de dados master, fazendo aqui uma replicação para garantir a cópia desses dados, né? Então, tem um master e uma réplica. E aí aqui ele colocou ó, o front-end, os usuários acessando o front-end no Node, junto com React, um API Gateway no meio do caminho, ele coloca aqui também um tráfego de internet, e os 3 microserviços, né? Autenticação, pedidos e produtos, cada qual com seu devido banco de dados. Tudo isso integrado também por um pub-sub, por uma mensageria aqui, que é utilizando o glorioso Kafka. Gerou mais alguns detalhes dessa arquitetura, porque a resposta do prompt teve mais detalhamentos do que a outra inteligência artificial. Antes desse vídeo acabar, eu queria deixar um recado para você. Nos próximos dias, a Arquimática vai lançar um curso de desenho de solução com IA. Sou eu que estarei lá dando esse curso para você e você vai poder assistir ele no tablet, na TV, no celular, a hora que você quiser, como você quiser. Então, pegou a dica? O que você faz agora? Deixa seu contato no formulário que está aí na descrição, você vai aceitar ali o termo LGPD, vai deixar seu contato, e aí assim que esse curso sair, você vai ter direito a um desconto exclusivo para esse curso. Tá? Então fica a dica e vamos finalizar o vídeo agora. Agora sim, terminando o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. A ideia de fato é que você use a inteligência como uma aliada no seu dia a dia, principalmente para esses temas de produtividade. Quem trabalha com arquitetura, precisa fazer os desenhos, muitas vezes, né? A gente sabe o quanto é difícil você ter um papel em branco, nem sempre você tem uma arquitetura de referência, e a ideia é utilizar modelos como o LLM para te auxiliar no dia a dia. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Vamos aí atingir os 500 inscritos aqui. E se você gostou da didática também, eu convido para você conhecer o curso de Arquitetura de Soluções. 10 aulas, Hotmart, faz onde quiser, assiste onde quiser, na hora que você quiser, e você sai um arquiteto de soluções completo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.